Saudações, caros e caras da disciplina de Fundamentos dos Sistemas Inteligentes. Hoje vamos conhecer mais uma estratégia de busca e uma estratégia adequada para quando você tem um cenário em que existe competição. Ou seja, eu quero tentar superar um possível adversário dentro da estratégia que aquele cenário me proporciona. Bom, nesse caso, nós temos então a busca competitiva. Um algoritmo que tenta, então, em ambientes onde existe a competitividade, dá para você uma estratégia para encontrar melhor solução e vencer prováveis oponentes. Não só no campo dos games ou de jogos tradicionais, mas em campos, por exemplo, da macroeconomia, mercado de ações, qualquer cenário em que você precisa bater um score ou então superar alguém que pode estar, no caso, fazendo movimentos para prejudicá-lo ou até superá-lo, certo? Mas antes de falar então da busca competitiva, vamos para a nossa indicação musical, que hoje não vai ser musical, tá? Hoje eu trago para vocês aqui, na verdade, indicação de podcast. Bom, já que vocês são então alunos da disciplina de Fundamentos de Sistemas Inteligentes, nada melhor que falar um pouquinho sobre podcasts que abordam esse tema, tá? Eu vou trazer uma indicação de um podcast aqui brasileiro e um fora do Brasil, porque ainda a gente tem poucas opções aqui que abordam um tema de inteligência artificial, tá certo? Bom, então, brasileiro aqui, eu recomendo o Bots Brasil. É um podcast bem interessante que trata temas de inteligência artificial e fala de uma forma bem simples. Tem episódios curtos, de meia hora, 40 minutos. Eles não publicam nenhum desde outubro. Eu espero que voltem a publicar. Esse é um problema desses conteúdos no Brasil ainda. O pessoal não tem tanta ainda frequência de conteúdo, né? Ou uma tradição em construir conteúdos com essa temática, mas tenho certeza que isso vai mudar, tá? Então vou colocar aqui um pedacinho só para vocês verem um pouco do podcast. Muito confortáveis em usar esse tipo de interface de voz e você vê muito... Eu vou sempre trazer da Alexa, porque foi a interação que eu mais observei. E não traz ainda assim uma coisa tão fluida. E tem gente realmente que tem medo de conversar com a Alexa, de ser taxado, né, de doido, de estar conversando com a máquina. E tem gente que fica ali só aproveitando as piadinhas que a Alexa conta e testando. Então são interações novas, que precisam ser muito bem mapeadas. Eu acho legal essa forma como você falou, de novas interações que precisam ser estudadas, mapeadas, pensadas. E como é que foi? Acho que você vai falar na sua apresentação assim, mas... Então eles sempre trazem um convidado para falar sobre alguma temática e abordam assuntos interessantes. Eles relacionam a inteligência artificial com vários campos que estão muito em foco na IA. Inclusive aqui, ó, falando sobre heurísticas, né, para usabilidade com bots. Uma parte que a gente viu de heurísticas aqui no curso que tem correlação. Bom, além desse, então, eu vou trazer um que eu gosto muito, que esse é fora do Brasil, né, feito, na verdade, em inglês, tá? Deixa eu pegar aqui certinho o link para vocês. É um podcast que tem já uma certa tradição, ele é postado há um tempo já, e é de excelente qualidade, tá? Eles trazem muitos temas interessantes aí de inteligência artificial. E não é o fato de ser inglês, pessoal, que vai prejudicar você ouvir, tá? Dá para ouvir pausadamente, devagar, até porque os episódios são muito pequenos, são 20 minutos, 25 minutos, tá? E eles trazem muitos temas relevantes. Os últimos postados foram no final do ano, acho que eles vão voltar a postar agora nesse começo de ano. E, por exemplo, nós temos aqui coisas que falam sobre o rastreio, quando você entra em lojas online, né? Ou até por câmeras com inteligência artificial, certo? Fala de bastante temas interessantes. Vou colocar um pedacinho do último postado para vocês ouvirem. This is MIT Technology Review, which recently passed the most sweeping ban on Face ID in the US. Please look at camera for entry. The ban takes effect in January, and when it does, that voice and camera will go away from places like this food store, where the tech unlocks the door to late-night shoppers. But use elsewhere is moving well beyond fighting crime, and is starting to play other retail roles, like remembering your past orders and payment details. These face-based technologies, artificial intelligence, machine vision, allow us to see our customer in the offline world like Amazon sees its customer in the online world. And that allows us to create... Bem bacana. Se vocês conseguiram computar, mas ele está falando sobre, por exemplo, tecnologias de visão computacional que identificam as compras, né, a partir de câmeras. É o que a Amazon Go faz, né? Você não precisa, não tem caixa, não tem ninguém. Você põe as coisas no carrinho, chega no final, ele já sabe tudo que você comprou. E está falando um pouco sobre como isso pode ser benéfico e também pode ter problemas. O último cara que falou é um dos, eu acho que empregados ou pelo menos chefes do departamento da Amazon que cuida dessa parte. O legal, eu não falei, acho que o nome do podcast, né?
O nome é In Machines We Trust, ou seja, confiamos em máquinas, né? Um trocadilho. E é legal que a apresentadora, que é a Jennifer Strong, fala bem devagar, tem uma dicção muito boa. E quem ajuda ela a montar o podcast é um time do MIT, de tecnologia. Então, assim, são pessoas extremamente capacitadas e é um podcast de muita, muita qualidade, tá? Então, comece a ouvir aí tanto o Bots Brasil quanto o In Machines We Trust, beleza? E vamos voltar à nossa aula, tá? Falando sobre busca competitiva. Bom, então, falei para vocês qual que é o cenário, né, que a gente quer tentar fazer com busca competitiva, vencer oponentes, tá? Nesse caso, a gente vê que esse tipo de cenário ele é muito comum. Eu falei para vocês que, por exemplo, na macroeconomia tem-se muitos cenários desse tipo, em outros locais também, mas quem motivou a iniciar essa pesquisa foi um cara que a gente já falou aqui na primeira aula, né? O Deep Blue, a inteligência artificial da IBM, que em 96 bateu o Garry Kasparov num jogo de xadrez. Garry Kasparov, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. Essa é uma foto, né, do Deep Blue na época, mas pelo menos de uma parte dele. Ele era maior que isso aqui, né, um super patch panel gigantesco cheio de processadores. Aqui fala, né, 206 processadores e 200 milhões de posições por segundo, é o que ele analisava num tabuleiro de xadrez. Bom, então aqui já tinha uma ideia de busca adversarial ou busca competitiva. A ideia é que o Deep Blue tinha que maximizar os ganhos dele e minimizar as perdas quando o Kasparov atacava ele, certo? Então tá aqui o cenário de competição. Bom, então os jogos, né, a gente tem no mundo dos games bastante IA, principalmente quando você vai ver as IAs que jogam contra você. Então é sim um campo de muita investigação e hoje com a macroeconomia, né, o mercado de ações em alta, aparece ainda mais as estratégias quantitativas que tentam usar algoritmos para poder, no caso, vencer, né, o mercado ou bater essa competição. A base, então, para a construção aqui, no caso, de um algoritmo que vai trabalhar com a ideia de competição é a mesma dos outros de busca já vistos. A gente vai desenvolver, então, uma árvore que vai gerar estados para a gente saber o que fazer em cada momento. Aqui a gente tem, então, um cenário muito comum. A diferença dos outros algoritmos nós aqui vamos chamar cada nível da árvore de maximizador ou minimizador. O interessante disso é que essa árvore agora vai simular, então, turnos. Ou seja, ambientes onde eu jogo e depois um jogador joga contra mim. Então, quando eu estou pensando em maximizar, eu estou pensando no que eu faço. Maximizar meu ganho, melhor estratégia naquele momento para mim. E quando eu estou num nível da árvore como o segundo aqui, que é minimizador, eu quero então tentar me proteger do que o outro cara pode fazer comigo. Xadrez, damas, gamão, go, vários jogos fazem isso, né? Você tem sua vez e depois o jogador joga a vez dele. Bom, a gente pode adaptar isso para cenários também que é dinâmico, a questão do jogo e quem faz cada movimento, tá? Mas é interessante perceber então que começamos aqui com bastante ênfase em maximizadores e minimizadores. E é sempre assim, né? A gente vê aqui o clássico que é maximiza, minimiza, e quando chega no final, nos nós folhas, aqueles nós que não tem mais filhos, a gente chama esses de estados de fim de jogo. E é ali que é um objeto de importância pra gente, vocês vão ver por que daqui a pouco. Bom, então essas árvores, elas têm muito foco, como eu falei para vocês, na parte final, tá? Ou seja, lá nos nós folhas, porque lá a gente está com os estados de vitória, perda ou empate. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata nesses caras do fim, porque ali o jogo termina. Feito isso, então, a gente vai prestar atenção também na árvore, tá? A árvore que a gente acabou de ver, ela é conhecida então como um grafo E, ou min-max. Siglas que têm a mesma ideia, tá? Vocês podem ver que min-max vem da ideia de minimizar e maximizar. E o E-ou também. O E significando minimizar e o OU, né, no caso aqui, seria a maximização. Nesse caso, então, o E é sempre o que o oponente faz, o OU é sempre o que a gente está fazendo. A gente pode ver também que isso tem a questão da incerteza sendo representada. Eu consigo, então, até em jogos que eu tenho certeza do que vai acontecer, de qual é a estratégia do adversário, ainda pensar em como contra-atacar ele, tá? Bom, então, a ideia de min-max é exatamente o que eu falei para vocês. Nós vamos fazer minimização da perda e maximização do ganho. E o algoritmo é feito, tá? Construindo uma árvore, igual a gente viu lá, usando então busca em profundidade como estratégia. E a ideia básica se você tem um jogo e quer usar busca competitiva, você vai ter que sair de algum estado do jogo em que você está e simular então jogadas até chegar em estados terminais, que dão vitória, empate ou derrota. Ou seja, a gente vai primeiro expandir a árvore inteira, encontrar os resultados de vitória ou derrota e aí a partir deles subir os resultados para entender o que devemos fazer, tá? Então esse aqui é um exemplo, tá, de uma possível árvore ou min-max
do jogo da velha, né? Um jogo bem simples, mas que a gente pode representar ele por aqui. Bom, então o estado inicial, ou a raiz da árvore, é aquele estado em que ninguém jogou ainda. No caso, o jogo da velha aqui, né, a montagem dele está vazio. Então, pensem comigo, a partir desse estado aqui, o que eu posso gerar de novos estados? Bom, se você é o jogador da vez, o maximizador, e você é o X, por exemplo, você pode gerar esses estados aqui, ó. Todos aqueles que você coloca um X em alguma posição. Então eu tenho esse cara aqui, que é um possível estado, eu coloco o X à esquerda, ou no meio, ou em cima, mas eu teria mais estados aqui ainda. Nós não colocamos para a figura não ficar grande. E aí, esse cara aqui agora pode ir para onde? Esse pode gerar vários outros, esse pode gerar vários outros, agora pensando no adversário jogando. Repare que tem a bolinha aqui agora, tá? E eu vou simulando esses estados até chegar numa posição em que eu chego naquele estado onde todo o jogo da velha foi jogado. Aí eu consigo ver cenários onde eu perco, onde eu ganho, onde tem empate. E a partir deles eu consigo revisualizar a árvore inteira e saber o que eu faço em cada momento. Então essa é a estratégia da busca competitiva. Gerar estados até encontrar, no caso aí, situações de perda, vitória ou empate para saber o que fazer. Então é uma estratégia de geração e depois a gente chama, né, de bottom-up. Você volta de baixo para cima analisando esses valores. Bom, então a abordagem usa busca em profundidade, tá? Porque ela é mais eficiente para poder ver, no caso, a geração da árvore. E a gente vai então pensar que nesse mundo de jogos com busca competitiva não existe, por exemplo, elemento de azar, tá? Ou seja, não tem jogadas de azar. Nada aqui depende de porcentagem ou probabilidade. As jogadas são conhecidas e as ações também, tá? E você conhece o total conhecimento do jogo, ou seja, não tem nenhuma parte do tabuleiro ou do desenho que está escondida de você. Você consegue ver o jogo como um todo, tá? Ambientes que não tem o jogo completo seriam, por exemplo, ambientes que você joga no escuro ou com a parte do mapa que você não sabe o que está acontecendo. Isso é incerteza. Aqui a gente considera que todos os jogos nós conseguimos ter informação completa do ambiente, tá? Então, olha só, vamos aqui pegar um exemplo de um jogo de soma zero, tá? Jogo de soma zero, basicamente, é aquele jogo em que você ganha ou perde ou empata e sua missão é realmente zerar o adversário para poder vencer. Então, a gente pode tratar como jogo de soma zero a abordagem nossa de modelar qualquer tipo de jogo aqui no algoritmo. Aonde a gente pode, por exemplo, dar o valor de 1 para quando você ganha, 0 para quando você empata e menos 1 para quando você perde, tá? Então, o placar, a ideia é você tentar encontrar situações onde você ganha, tá? Pegar esses estados finais que vão ser de vitória e subir os valores deles. As técnicas, então, elas fazem o quê? Elas têm essa noção de que eu vou assumir que meu oponente é um bom oponente, ele joga para ganhar. Então a ideia é, se eu consigo gerar os estados lá embaixo, de vitória, derrota, empate, quando eu subo de volta os valores para saber o que fazer em cada momento, eu sempre penso que quando eu estou maximizando, eu vou fazer uma boa jogada. Mas quando eu estou minimizando, meu adversário também vai fazer uma boa jogada. Então eu penso que ele vai fazer jogadas que me afetam mais. Vocês vão ver que isso também é uma ideia de soma zero e é uma ideia, então, também do algoritmo. Bom, então o soma zero basicamente é isso. Ó. Se eu fosse pegar de novo o jogo da velha e fosse simular possíveis estados, aqui eu coloquei todos os possíveis estados a partir do estado inicial. E supondo que eu fui tirando vários estados, descobrindo as posições, até chegar aqui, ó, aqui embaixo, em estados em que eu consigo ver vitória ou derrota. Reparem como eu estou aqui dando nota para eles, para vocês verem, tá? E essa nota que eu estou dando, que eu acabei de fazer com vocês em soma zero, é o que a gente chama de função de avaliação, tá? Um algoritmo, então, de busca competitiva que a gente vai ver aqui, que é o Minimax, você precisa também ter uma função, uma forma de avaliar, certo? Quando tem-se uma derrota, uma vitória ou um empate. Na verdade, você precisa avaliar o quão bom o estado é para você. E aqui a gente falou, vamos avaliar em mais 1, 0 e menos 1. Mais 1 quando ganha, menos 1 quando perde. Então reparem, eu coloquei menos 1 no estado onde eu perco, porque eu sou o jogador X, eu sou o maximizador no início, meu adversário joga com bolinha. Então esse é um estado onde bolinha vence, eu perco. Esse é um estado onde tem empate, ninguém ganha. E esse é um estado onde eu ganho, olha lá, eu faço aqui então, né, nessa diagonal aqui, os meus X. Então a partir disso eu consigo pensar em que estratégias cada um pode tomar em cada momento. Como a função de avaliação é tão importante, vocês vão ver por que a questão de saber pontuar esses estados finais vai interferir totalmente no jogo. Porque às vezes você pode então ter algum tipo de partida mais do que apenas um tipo de vitória. Ou estados então que levam a tipos de vitórias que maximizam ainda mais a sua estratégia. Por isso, a nota do jogo Tic-Tac-Toe, né, no caso, que é o jogo da velha, nós darmos mais 1, menos 1 e 0, funciona bem. Mas se fosse um jogo mais complexo, poderiam dar notas diferentes, dependendo dos estados que geraríamos com a partida, tá? Então, a função de avaliação é bem importante, pessoal, porque esses valores são que vão nortear o algoritmo, certo? Então, a gente tem que ter ela sempre pensando em como avaliar os estados do jogo, principalmente os de vitória e derrota.
Bom, então como que a gente usa a função de avaliação para comparar duas posições, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Se eu tivesse num jogo de xadrez, como eu poderia avaliar o estado, se ele é bom ou ruim para mim? Aqui eu trago uma ideia e sempre mostro para vocês que é interessante tentar montar funções de avaliação que, no caso aqui, representam funções lineares, né? Ou fazem uma função linear simples. Aqui tem uma, ó. Que tal para eu avaliar um estado do xadrez, ou seja, uma disposição de peças no tabuleiro, onde eu já mexi, o adversário mexeu, para saber se aquela posição atual é boa ou ruim para mim. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma função linear que é a seguinte, ó, 9R, ou seja, vou multiplicar, né, mais 5T, mais 3C, mais 3B, mais P, aonde R é o número de rainhas, tá? T é o número de torres, C é o número de cavalos. Então reparem, pessoal, eu multiplico por 9 a quantidade de rainhas que eu tenho ali no meu tabuleiro. Isso quer dizer, então, que, no caso, eu posso dar uma nota maior para si porque eu tenho rainhas. Então eu estou avaliando o estado pensando assim, ó, se eu tiver rainhas é muito bom. E se eu tiver, por exemplo, no caso aqui, torres, é bom também. Se eu tiver cavalos, bom. Mas se eu tiver, por exemplo, peões, não é tão interessante. Tanto que o peão não multiplica por nada. Eu só coloco realmente o número deles aqui. Então é uma função para avaliar a qualidade de um estado. Quanto mais rainhas e torres eu tiver, melhor é o meu estado, mais forte eu estou naquela partida naquele momento. Essa é uma forma de avaliação. No próprio jogo da velha também, existe uma forma de avaliação bem fácil, né, que a gente viu lá atrás. Que é essa aqui, ó. Eu posso, por exemplo, ao invés de avaliar só os estados de vitória, derrota e empate, avaliar também estados intermediários, né? Por exemplo, ó, diferença no número de possibilidades de vitória de cada jogador nas perspectivas retas e diagonais. Então, por exemplo, qual que é a avaliação desse estado aqui que eu estou no momento, né? Nesse estado, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma bolinha, um X. Em quantas diagonais e retas eu posso ganhar? Com o X eu posso ganhar aqui, é uma possível, tá? Eu posso ganhar, por exemplo, aqui, duas possíveis. Eu posso ganhar aqui, 3 possíveis, tá? Então, ó, 1, 2, 3 a partir daqui. Então, eu tenho 3 possibilidades de vitória, se for parar a pensar nesse sentido. E de derrota, o cara pode me ganhar aqui, fazendo aqui uma, fazendo aqui 2, certo? 1, 2 e só. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 possibilidades de ganhar e 2 possibilidades de perder, 3 menos 2, 1. Essa seria a conta. Eu sempre vou dar nota melhor para estados onde eu tenho mais chance de ganhar do que o adversário. Então, eu vou tender a pegar estados ou escolher ações que me dão mais posições de vitória do que o adversário. Beleza? Aqui no caso está fazendo 6 menos 5 e está considerando todas as possíveis, né, posições aqui de diagonal e retas, dado nessa posição atual de X e bolinha aqui. Bom, então vamos falar agora sobre os algoritmos, tá? A gente viu estratégia, viu que tem que ter função de avaliação, viu que basicamente vamos gerar uma árvore com a posição que a gente está até posições de vitória e derrota e voltar os valores. Então, nós vamos estudar o algoritmo Minimax, que faz isso. O Minimax é o cara que trabalha com os níveis da árvore de maximização e, no caso, minimização. E, depois de aprender ele, vamos aprender 2 técnicas que podem melhorar o Minimax, deixar ele mais eficiente. Lembrando vocês que, até agora, a gente viu que em estratégia de buscas, o grande problema é o consumo de tempo e de memória que os algoritmos tomam. Claro que a complexidade dos problemas ajuda, mas isso é uma questão que a gente tem que tratar. Então, antecipação limitada e a poda alfabeta são 2 técnicas para melhorar o Minimax. Mas vamos por partes. Primeiro, Minimax, depois esses 2. Minimax, então, pessoal, é o algoritmo que faz o quê? Gera aquela árvore, acha os estados onde você tem vitórias e derrotas, avalia eles e volta para escolher estratégias. Ele tem, assim como os outros, estado inicial, tem função sucessora, quais movimentos possíveis, tem teste para saber se você ganhou ou perdeu, e tem função utilidade, que é aquela função de avaliação, dar nota para estados intermediários. Beleza? Bom, então aqui está um exemplo, né, do que seria mais ou menos, né, a ideia de você ter um Minimax. Você tem a jogada que pode ser, por exemplo, da máquina, né? No caso, pode ter a sua, a da máquina e a sua. E não faz diferença, você pode inverter. Você pode colocar a jogada sua como sendo maximizadora, da máquina minimizadora, até que é o tradicional de se ver. Mas a ideia é essa, ó, eu estou tentando, primeiro eu jogo, depois eu recebo um ataque. Eu jogo, recebo um ataque. Cada nível trata dessa forma, tá? E aqui tá de novo, né, aquela jogada nossa que a gente montou, né, de possibilidades pro jogo da velha. Pensando em estados terminais, tá? Qual seria o primeiro movimento que eu faria? Se eu sei que, por exemplo, aqui, ó, tem um movimento de vitória, esse movimento aqui passa por esse estado, que passa por esse para cá, eu provavelmente faria essa jogada aqui primeiro, tá? Pensando nisso. Mas vamos ver na hora que a gente montar um algoritmo completo e ter todos os estados para poder avaliar. Mas a ideia é que você está criando um guia para suas jogadas. Bom, então aqui nós temos a ideia da estratégia ótima, né? Como você conseguir performar otimamente usando, né, o Minimax. Então a gente tem que encontrar a estratégia para Max, mas sempre assumindo que Min é infalível, ou seja, o jogador adversário, o minimizador, é muito bom.
Então a gente pensa nisso. Então essa premissa é, os dois jogadores sabem jogar muito bem. Dado isso, olha só, a estratégia ótima pode ser determinando usando o valor minimax de cada nó. Então, a ideia que a gente pode fazer é dar o valor de utilidade para todo nó que a gente tem, pensando que max, ou seja, os maximizadores pertencentes aos sucessores, vão ter que o quê? Sempre ter um valor maior. E os minimizadores sempre um valor menor. Isso significa, pessoal, que olhando aqui a estratégia, quando um estado for muito bom para mim, a nota dele for muito boa, tipo um estado muito promissor, onde eu posso até ganhar, você pode ter certeza que esse estado não vai ser considerado quando eu olhar para o minimizador. Porque o minimizador é quando o adversário joga. E se esse estado de baixo é tão bom para mim, eu vou partir do pressuposto que o jogador não vai deixar eu chegar nele. Ele vai fazer algum movimento que vai impedir de eu chegar no estado onde eu posso estar ganhando. Essa é a sacada do algoritmo. Então, quando eu estou maximizando a jogada minha lá na frente, eu estou no andar de cima minimizando ela, sabendo que o jogador vai tentar o quê? Me sabotar para eu não chegar naquela jogada boa. Então eu considero que o jogador adversário é tão bom quanto eu. Bom, feito isso então, vamos ver um exemplo aqui de como é que seria o Minimax, tá? Nessa figura, reparem uma coisa importante. Aqui eu tenho um jogo fictício, e eu já consegui sair do estado inicial dele e chegar até os estados de nossas folhas, aonde nós temos aqui no caso vitórias, derrotas e empates, tá? Então isso significa que neste game eu já sei o valor aqui dos resultados, tá? Então vamos partir do pressuposto que quanto mais alta a nota de um estado, melhor ele é para mim vencer ou ganhar, ou ele é uma vitória por assim dizer. Eu falei para vocês que é interessante olhar o horizonte até chegar nos resultados que são de vitória e derrota, mas se você às vezes não consegue fazer esse processamento porque ele é muito grande, você pode pegar o estado que você está e chegar o máximo possível olhando para o futuro do jogo. Aqui também pode ser isso, tá? Podem ser estados que não são de vitória e derrota, mas já estão avançados dentro do jogo. Por isso que as notas são tão diferentes. 12, com 3, com 8. Então vamos partir do pressuposto que quanto maior a nota, melhor esse estado é pra gente. Então, ó, vamos lá. Eu gerei até o fim. Fiz isso, vou voltar para cima agora. É bottom up. Vou voltar a subir nos valores. Repare uma coisa importante, pessoal. Este nível da árvore é minimizador, é do meu adversário. Aqui eu espero que ele faça jogadas que me atrapalhem. Então, se ele é minimizador, eu faço busca em profundidade. Ó. Começo aqui, o cara mais esquerdo, o cara mais esquerda. Eu tenho 3. O que eu faço aqui? Eu vou, no caso, olha só, subir o 3, tá? Por quê? Porque entre 3, 12 e 8, o menor é o 3. E é um nó minimizador esse cara aqui de cima. Então, realmente, o 3 é o cara vai subir. Porque se o 12 é uma jogada muito boa pra mim, e aqui é a vez do oponente jogar, certeza que ele vai jogar alguma coisa que não vai gerar o 12. Vai gerar o estado 3 pra você. Porque vai fazer uma jogada pra te atrapalhar. Então, subimos o 3. Aqui subimos quem? O 2, que é o menor desses caras, e aqui também o 2, tá? Feito isso, olha só, o que nós temos agora? Nós sabemos que aqui, agora, o próximo nível é de maximização. Aqui eu pego o maior dos caras de baixo. Entre 3, 2 e 2, o maior é o 3. Então, eu subo 3. Por que pegamos o maior aqui, pessoal? Porque agora essa aqui é a minha jogada. Então eu vou fazer a melhor jogada possível que eu puder. Nesse cenário, eu vou fazer então, pessoal, a jogada que me leva para cá, porque eu sei que fazendo essa jogada, ela é a melhor que eu posso fazer, pensando que o adversário depois vai fazer uma boa jogada também. Tá certo? Então essa é a estratégia do Minimax. Ela é bem simples, mas ela mostra como a jogada vai subindo ali, para você saber o que você tem que fazer em cada momento. Certo? Aqui, pessoal, uma jogada, tá? Aqui é outra jogada diferente. Essa que é a ideia. Porque é o seguinte, quando eu falo diferente isso aqui é um estado terminal. Aqui é um minimizador. Esse estado aqui, então, me leva até esse. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma jogada representada para cá e aqui uma outra que vem pelo estado inicial. Geralmente, o estado inicial é o que você começa o jogo. Mas o que eu quero dizer para vocês a cada nível eu tenho uma jogada diferente, tá? Implementando. Então, vamos lá. A ideia é fazer uma busca em profundidade, pessoal, e sair percorrendo esses caras. Aqui está um exemplo, então, de eu fazer no mesmo algoritmo com o jogo, né, o Tic-Tac-Toe, né, que é o jogo da velha. Reparem que, a partir desse estado, então, eu não estou pegando um estado inicial, estou pegando um estado intermediário, e estou chegando em estados, olha só, que levam o quê? A vitória. Por isso que é legal do algoritmo, você pode rodar ele várias vezes. Você pode pegar o estado que você está e tentar chegar o mais próximo possível de estados vitória ou derrota para fazer o cálculo. Mas aqui eu peguei um estado intermediário e levei até estados de vitória e derrota, tá? Reparem comigo, aqui eu estou no max. Se esse cara é max, pessoal, esse cara aqui é min e esse cara aqui é max, tá? Essa que é a ideia básica nossa. Então reparem, max, min, max. Aqui, ó, eu vou acabar subindo o cara que é mais 1, porque é o max. E aqui eu subo também o mais 1, né? E eu vou subir, no caso, o 0 e o 0, porque não faz diferença. Mas se aqui é o maximizador, ó, repara essa jogada aqui, ó. Isso é bem interessante pra vocês verem como que o algoritmo se comporta. Essa jogada aqui, ela é muito interessante para mim, tá? Porque olha só, se eu conseguir fazer ela, eu vou colocar o adversário então, né,
numa posição onde eu tenho 2x aqui, prontinhos para fazer a vitória, e o adversário já jogou. Porque essa vez aqui é dele. Esse é um nó de minimização, tá? Então, max, min, max. Então, aqui é o nó onde eu vou estar jogando. Aqui eu crio uma situação, ó, que eu estou quase ganhando, e de fato eu vou ganhar. Então, se essa situação que eu vou estar podendo ganhar, ela é uma situação que eu quero tentar fazer, mas o jogador adversário meu pode criar uma onde eu não consiga fazer ela. Ele pode colocar, no caso, uma bolinha em algum lugar para eu perder, ou para me atrapalhar minha estratégia. Por isso, o que é feito aqui é o seguinte, ó, a partir daqui eu penso então, ó, subindo para cima os resultados. Repara que esse cara aqui está aqui, uma versão anterior dele, e para cá ele sobe de novo. Ó. Esse cara pode gerar esse ou esse. Max, min, max. Como esse cara é um maximizador, eu vou optar por esse. Mas como esse cara aqui é um minimizador, eu estou optando por qual jogada? No caso aqui, eu estou optando por fazer essa jogada aqui, tá? Porque é a jogada menor, a pior, e é aonde o cara faz o quê? Ele coloca aqui no caso, ó, a opção dele para poder me atrapalhar. Então eu estou considerando que vai me atrapalhar, mas depois de me atrapalhar, eu vou fazer uma jogada que vai melhorar muito a minha chance de ganhar. E depois eu vou concretizar ela ganhando de fato, tá? Então essa é a estratégia, observar cada momento que cada um faz. Aqui tem um exemplo também, né, que eu trouxe para vocês, que seria de como uma IA performa, né, ou como ela joga, no caso, o game do jogo da velha. Na verdade, isso aqui é um GIF, tá? Não sei porque ele não está rodando. Deixa eu até ver se ele está com um probleminha aqui no material. Deixa eu ver. Olha lá, agora vai jogar, tá? Reparem, Computer Thinking, tá vendo? Ó, o computador pensa no que fazer. Tá usando, no caso, o Minimax. Olha lá, viu? Ele vai esperando. Ó, teve um empate. Então, vou jogar como X. X, ó, o computador pensando, pôs bolinha. X, ó, tá vendo? O computador sabe o que fazer em cada momento. Porque ele está tentando maximizar e minimizar, cada um faz. Beleza? Essa seria uma ideia básica aí do game rodando. Bom, então, a gente tem uma questão também que vem a pergunta, mas se o min não for um bom jogador, porque você pensa que o min, né, o minimizador, é um jogador muito bom, vai te atrapalhar. E se ele não for bom? Bom, pessoal, se ele não for bom, isso pode atrapalhar um pouco a IA, né, para montar, mas por fim não vai alterar o resultado, porque se você pensa que ele é bom e já está preparado para isso, se ele não jogar bem, vai ser mais fácil ainda você ganhar dele, tá? Então vai se criar boas estratégias do mesmo jeito. Aqui fala sobre isso, né? Por exemplo, quando eu falo de que é um min, eu estou pensando em colocar qual valor aqui em cima? O 3, porque o cara vai jogar para me deixar com a nota baixa no estado. Mas se por acaso ele jogar e eu ficar com o estado com a nota mais alta, ainda vou estar com uma estratégia aqui em cima que bate ele mesmo se fizer a jogada pior. Se ele fizer uma jogada mais ruim ainda, com certeza eu vou ganhar dele. Então aqui mostra um pouco sobre isso, né? Sobre os caras que sobem. Aqui devia subir o 3. Mas é que eu tô falando que ele jogou uma jogada 8 ao invés de uma 3. Eu esperava que ele fizesse uma 3, mas acabou fazendo uma 8. Então se ele jogar pior do que eu espero, né? Eu vou acabar ganhando dele. Essa aqui seria essa mesma árvore, só que correta, né? Ó, subindo o 3, o 2 e o 2. Certo? Subiu o 8 aqui pro min. E aí, como aqui é o max, pegou o 8, porque o 8 é maior dos 3 aqui. Mas o certo era não subir nem o 4 nem o 8. Subiu porque talvez sejam... o próprio jogador optou por fazer uma jogada pior do que a gente esperava, né? A gente esperava que ele fosse melhor. Então acaba que não atrapalha. Bom, então, dependendo do jogo, pessoal, que a gente jogar, o min-max é problemático porque ele pode gerar muito estado e ficar muito lento, tá? Por isso a gente vai agora ver como fazer o min-max ficar mais eficiente e não ter que gerar tantos estados. Até no próprio jogo da velha gera muito estado e acaba fazendo o algoritmo ficar bem lento, tá? Então vamos falar sobre antecipação limitada e pod alfabeta. Lembrando que dos dois, o pod alfabeta é o melhor algoritmo para se usar com o Minimax, tá? A gente vai focar bastante nele. A antecipação limitada, pessoal, é uma estratégia para você criar um espaço pré-definido de níveis, para não deixar a árvore ficar aprofundando demais em geração de estados, tá? Você usa uma função heurística que você constrói para tentar adivinhar até quando você vai deixar a árvore ser expandida, tentando achar então os estados terminais. Porque o algoritmo faz o quê, pessoal? Quando você dá para ele um estado intermediário do jogo, ele vai gerando nós até encontrar os estados terminais para dar nota para eles e voltar para cima. Então isso quer dizer que, geralmente, ele pode ficar preso ou ficar muito tempo tentando achar estados terminais. Esse cara aqui limita para ele não fazer isso, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui do jogo da velha, né? Onde ele faz, por exemplo, ó, x de n menos o de n. Essa é a heurística. Que heurística é essa? É a heurística de que o x de n é total de linhas vitoriosas de x e o O, total de linhas vitoriosas do cara da bolinha. É a que a gente viu lá atrás. Então ele vai usar essa heurística para quê, pessoal? Para tentar entender até onde ele pode ir.
Então, olha só, ele está avaliando os estados aqui, ó, e se ele não encontrar estados terminais, ele vai fazer o quê? Ele vai dar nota para os estados que ele achar no nível mais alto que ele descer. Então, se você limitou ele a descer 5 níveis apenas, quando chegar no 5º nível, se ele não achar um estado de vitória ou derrota, ele vai avaliar os que estão lá mesmo, tá certo? E voltar os seus estados para você jogar. É um algoritmo que pode funcionar bem, tá? Mas tem um caminho, né, que a gente tem aqui de problemática, é o seguinte... Se você não está realmente avaliando lá embaixo os estados de vitória e derrota, você pode fazer uma avaliação enganosa, né? Pegar um estado intermediário, achar que ele é promissor pela heurística e ele acabar não sendo tão promissor, certo? Então, ela pode funcionar bem, mas ainda tem limites aí que vão fazer o algoritmo seu não funcionar bem. Agora, a poda alfabeta não, pessoal. Ela não tenta limitar o algoritmo. Ela faz ele economizar geração de estados para que ele de fato, né, chegue até o fim e encontre os estados terminais para dar nota, tá? Então, basicamente, o nome do algoritmo poda alfabeta é o nome das variáveis novas que a gente vai usar no Mimax, que são o alfa e o beta. Alfa são, no caso, o símbolo para os maximizadores, quando você joga, e beta para os minimizadores. A ideia é podar nó das árvores, ou seja, não gerar estados novos, quando você percebe que uma estratégia X já não vai ser mais eficiente para você, porque uma outra estratégia Y vai barrar ela, tá? Vocês vão ver como que é interessante essa poda. Então, ó, vamos manipular os valores de alfa e de beta, tá? Basicamente, vamos usar o mesmo exemplo aqui de cima para vocês verem. Como o algoritmo roda e busca em profundidade, o que é feito aqui? Ele pega, então, a partir do estado que ele está, e esse menos mais e mais, esse menos infinito e mais infinito, né, são, no caso, a poda alfa-beta, tá? Sendo um o alfa, o outro beta. Alfa, beta, maximizador, minimizador. Eu trago o alfa-beta em todos os níveis que eu ando. Então, se eu comecei aqui, ó, busca em profundidade, eu vou até o cara mais à esquerda, tá? Esse cara mais à esquerda aqui, ó, supondo que temos um 3 aqui. O que ele faz? Ele faz o seguinte, ó, eu estou no nível de minimizador. E eu estou no nível de minimizador, então vou usar o beta, porque o beta é de minimizador. Então eu achei um 3, vou subir o 3. Quando você sobe o 3, o seu beta fala o seguinte, bom, se subir um 3, eu sou minimizador. Então eu só vou aceitar agora estados aqui em cima que sejam menores ou igual a 3. É óbvio, né? Minimizador só vai entrar se o cara for menor ou igual a 3 para subir. Então ele vem aqui e vê um 12. 12 é menor ou igual a 3? Não, então ele não sobe o 12, tá? 8 é menor ou igual a 3? Não, então ele não sobe o 8. E ele marca o 3 como sendo o cara definitivo aqui, tanto que ele copia para os dois lados, né? E ele faz o que a profundidade faz, volta para o nó de cima e leva o 3 para lá. O 3 está aqui agora no nó de cima. Como esse nó é maximizador, eu coloco o 3 aqui, ó, na parte do alfa e continuo a busca em profundidade. Vou vir agora expandir mais nós. E agora acontece a mágica, tá? Reparem comigo, eu vou falar várias vezes sobre isso, mas veja se vocês entendem a primeira vez, tá? Olha só. Quando a busca de profundidade veio aqui e abriu esses nós terminais, ele achou um 2. Isso aqui é um minimizador. Então ele foi e subiu o 2 para cá. Nessa hora, o beta falou, eu só vou aceitar valores menores ou igual a 2. Nessa hora, a poda alfabeta descobriu o seguinte, se você só vai aceitar valores menores ou igual a 2, e o nó de cima é um maximizador, e lá é um 3, e ele só vai aceitar coisas maiores ou igual a 3, não faz sentido eu gerar mais estados aqui nesse ramo. Esse ramo é inútil. Por que é inútil, pessoal? Porque, ó, se só pode entrar valores aqui menor ou igual a 2, não importa quais valores aqui sejam grandes, tipo o 3, o 5, um 10, um 20, um 1000 aqui, ele nunca vai subir. Como é minimizador, ele só aceita menor ou igual a 2. Se não vai subir aqui nenhum valor menor ou igual a 2, só vai subir, por exemplo, 1, 0, menos 1, e aqui em cima, depois, só sobe maiores que 3, para que eu vou continuar olhando? Nenhum outro valor que entrar aqui, ó, vai conseguir me bater esse 3 aqui em cima. Porque eu estou esperando subir para cá só se for maior ou igual a 3. Então ele faz o quê? Poda aqui, ó. Ele não gera mais estados nesse ramo. Se eu tivesse mais, sei lá, 10 filhos aqui, ele não ia gerar nenhum. Ele ia economizar o tempo e já ia continuar para frente aqui. Porque aqui ele descobriu que não faz sentido continuar gerando porque não vai substituir. Tanto que, olha só, vamos abrir outro ramo então. Poder esses caras, ó. Abrir com a busca em profundidade, abrir aqui o 14. 14 apareceu. 14, aqui só tinha esse filho aqui. Então, como esse cara aqui é um minimizador e só tem um 14, sobe o 14. O 14 estando aqui, pessoal, ó, ele faz o quê? Ele faz o seguinte, ó. Se você é o min aqui, né, 14, eu só vou aceitar agora, então, valores menores ou igual a 14, porque é um minimizador. Aí ele vai e acha um 5. 5 é menor que 14? Então 5 sobe. Aí eu só vou aceitar agora valores menores ou igual a 5. Então eu continuo procurando. Por quê? Eu aceito valores menores ou igual a 5. Então, se eu achar, por exemplo, aqui, não achar nenhum valor menor do que esse, o 5 ficar, o 5 pode subir para cá maximizando e pode substituir o 3.
Eu só vou podar se aqui aparecer um menor ou igual que seja menor do que o cara tá lá em cima já. Que era o caso 3. Então olha só, não vou podar, vou pro próximo. Ah, apareceu um 2. 2 é menor que 5? Aqui é minimizador, sobe o 2. Nessa hora eu posso podar se tiver mais filhos. Infelizmente não tem mais filhos aqui para podar. Mas se tivesse mais eu podaria. Porque o 2 subiu para cá, pro minimizador. Ele é menor do que 5. E agora só vai subir para cá, para esse nível, se for menor ou igual a 2. E qualquer valor menor ou igual a 2 não me serve aqui, ó. Não substitui o 3. Então eu paro aqui. E a jogada, pessoal, é qual? É o 3, tá? Eu vou então pensar nesta parte aqui do jogo, ó. Esse é o meu caminho mais interessante. Na hora de maximizar, vou fazer uma jogada pensando que o minimizador vai usar esse cara aqui para me bloquear, tá? Porque no caso é uma boa jogada para o oponente. Bom, então a poda alfa beta, reparem, é isso. Ela fica muito preocupada então em olhar os valores de alfa e beta para saber quando podar. Porque assim você economiza muito na geração de estados e seu algoritmo fica eficiente, tá? Aqui eu tenho um pouco sobre essa poda alfa beta em relação a quando você olha para os níveis da árvore, tá? Então ele fala, né? Se você tem uma árvore que gera, ela é muito, o fator de ramificação dela é muito alto, ela gera sempre muitos filhos, seu algoritmo é ótimo, vai te economizar muitas vezes aí de gerar filhos excessivos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um vídeo que mostra o algoritmo de poda alfa beta funcionando, tá? No YouTube, muito bom. Mas, olhando a questão de tempo, o poda alfa beta é realmente muito útil, tá? Olha o que ele faz. Se você tiver a melhor ordem possível de visitação, geração de estados lá embaixo e volta com o poda alfa beta, você pode ter uma quantidade de tempo de OB elevado a M sobre 2. Lembrando, B é o fator de ramificação. M é a profundidade, então, no caso ali, de uma solução mais rasa. Então, M já pode ser pequeno, dependendo da situação que você está. Mas dividido por 2, melhor ainda. Tá? Se ele for pequeno e ainda for dividido, ótimo. Se ele for um pouco grande, ele vai ser dividido, o que vai ajudar você também. Então, em todos os casos, o poda alfa beta dá uma boa economia de tempo e complexidade. Bom, então a ideia é que ele não afeta o estado final, pessoal. Você não perde jogadas boas ou ruins por usar o alfa beta. Ele simplesmente não gera estados que não vão fazer diferença para você. Tá? Mas ele, se você pegar uma ordenação ruim ali da árvore, abrir uma árvore que os valores não estão bem para ajudar a fazer poda, ele vai ter uma complexidade de B elevado a M, que é a tradicional dele mesmo, tá? É quando ele não faz poda praticamente nenhuma. Aqui tem, pessoal, um pouco dos conceitos, tá? Olha só, como é que sobe, esse GIF mostra quando que ele sobe, quando que ele poda, né, valores, tá? Na árvore com base no alfa beta, tá certo? E vamos agora para um exemplo, tá? Aqui eu tenho um exercício para a gente fazer de poda alfa beta. Se vocês botarem no YouTube, materiais online, vocês vão achar muita gente fazendo exercício de poda alfa beta, para vocês verem. Mas não tem segredo, pessoal. É importante o quê? Lembrar de fazer busca em profundidade, lembrar e marcar os alfas e os betas, e aí sim você vai enxergar sempre que precisa fazer uma poda, tá? Esse exemplo aqui é bem tranquilo, ele é bem simplório, né? Ele tem aqui, então, os níveis de max, de min e de max aqui. Então eu jogo, o jogador joga, depois eu jogo. E aqui tem nossos terminais, que é onde eu vou estar jogando para poder ganhar, tá? Então vamos lá, eu vou aqui passar esse exemplo para um Jamboard para a gente fazer mais fácil, né, o teste. Vamos lá? Bom, então pessoal, é um alfa beta, tá? Eu vou só marcar os maiores iguais e menores iguais dos alfas e betas, tá bom? Então eu começo aqui, tá? É um estado inicial, busca profundidade, o mais esquerda. Busca profundidade, mais esquerda. Busca profundidade, mais esquerda. Achei um, tá? Vou subir um, que é o primeiro de todos. E aqui, ó, é um nó maximizador. Então, é alfa beta, pessoal. Alfa é maximizador, tá? Vou fazer um alfazinho bem feinho aqui, mas é a ideia. Alfa só vai aceitar agora valores maiores ou iguais a 1, tá, pessoal? Subiu 1 para cá. Beleza, continuo procurando, ó. Profundidade para cá, 2. 2 é maior ou igual a 1? É. Então, ó, vou pegar e colocar o 2 no alfa agora. Vou para cá, procuro aqui. Achei um 3. 3 é maior ou igual a 2? É. Então, eu vou passar o 3 aqui para o meu alfa. Atingi o 3 aqui. Lembrando, pessoal, busca em profundidade. Se ele visitou os 3, o que ele faz? Ele sobe para esse nó aqui para descer para os outros. Mas ao subir para cá, ele também sobe o valor, né? O 3. Aqui é um nó minimizador. Então, aqui eu vou ter o quê? Meu beta só vai aceitar valores o quê? Menores ou igual a 3, certo? Bom, pessoal, isso acontece porque... Não, ficou parecendo um E. Isso acontece, né? Porque aqui é minimizador. Eu espero que o cara faça uma boa jogada e me faça atingir um estado ruim, tá? Bom, 3 aqui, venho pra cá, volto pra cá, busco profundidade. Achei um 4, aqui é maximizador, subo ele. Maximizador, então, alfa maior ou igual
a 4 que eu vou aceitar aqui, tá? Achei um 5, é maior que 4? É, então sobe, tá, pessoal? Desculpa, não. É maior ou igual a 4. Repara comigo agora, pessoal. Vou podar. Chegou um momento de poda, tá? Eu tava passando batido. Ó, achei um 4. Então eu subo 4 para cá. É o seguinte, o meu alfa no maximizador só vai aceitar valores maiores ou igual a 4. Bom, gente, se ele só aceita valores maiores ou igual a 4, e aqui em cima é um nó minimizador, e já tem aqui o fato de que só vou aceitar valores menores ou igual a 3, que já tenho 3 aqui, então não faz sentido continuar olhando. Porque só vai chegar aqui valores maiores que 4. Nenhum valor maior que 4 vai superar o 3 aqui em cima, porque aqui em cima é minimizador. Certo? Os únicos valores iam superar o 3 é o 2, o 1, o 0, menos 1. E aqui nunca vai subir um valor desse. Aqui só sobe maior ou igual a 4. Então, pessoal, aqui ó, o potente de vermelho. Certo? Poda esse cara, poda esse cara. Ao podar eles, o que a gente faz então? Nós sabemos que é o minimizador aqui. Aqui tem um 4, aqui tem um 3. O 3 continua lá em cima. Busca em profundidade, pessoal. O 3 sobe para cima. Aqui é o maximizador. Então aqui eu vou ter meu alfa maior ou igual a 3. Ó, profundidade. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aqui eu achei 1. É um maximizador. Então alfa maior ou igual a 1. Achei o 0. É maior que 1? Não. E o 2? É maior que 1? É. Então subo 2. Repara, pessoal, que não tem como podar, porque eu não tenho nenhum valor aqui acima para comparar para fazer poda. Então, o 2 sobe para cima, busca profundidade. Aqui é minimizador, vai ser então beta menor ou igual a 2, tá? Vem para cá, profundidade 6. Achei um 6. É o maximizador, sobe o 6. O alfa aqui agora só vai aceitar valores maiores ou iguais a 6. De novo, eu achei um lugar de poda. Porque aqui só sobe agora, então, os próximos filtros só vão subir se forem maiores ou igual a 6. E aqui em cima já tem um 2. E eu só vou aceitar aqui pelo beta menor ou igual a 2. Então jamais vai aparecer um valor aqui, ó, para superar, no lugar do 6, que possa ganhar do 2 aqui, ó. Que possa substituir esse cara. Nunca vai surgir. Se nunca vai, então, né? Só vai surgir valores maiores de 6. Eles nunca vão ganhar. Eu vou, podar. Perfeito? Então, pessoal, é o 2 aqui em cima, entre o 6 e o 2 fica o 2. E eu tenho agora o que, pessoal? O 2 aqui para comparar. Esse cara é o maximizador. 2 é maior que 3? Só aceita aqui maior ou igual a 3. Não. Então o 3 vai ser a nossa escolha, tá? Ele vai fazer uma jogada que leva aqui, pessoal, ó. Ele vai fazer essa jogada, depois ele faz essa jogada aqui, tá? Depois ele faz essa para ganhar. Supondo, né, que obviamente ele vai fazer essa jogada aqui, eu tenho essa jogada já feita. Essa agora é do oponente. Ele vai fazer uma jogada e vai me minar, que vai ser essa aqui. Depois eu vou fazer o quê? Essa, né, que vai poder me levar ao campo de melhorar a minha situação. E depois essa aqui, que eu posso ganhar, tá? Mas aqui quem vai jogar é uma situação de vitória. Sim, essa é a ideia, eu estou de vitória. Então eu vou jogar para poder ganhar. Ao fazer esse estado eu vou atingir a vitória. Perfeito? Então essa é um exemplo da nossa, né, no caso aí, poda alfabeta em funcionamento. Certo? Bom, dito isso, chegamos ao fim aqui desse material, tá? Vamos agora fazer exercícios para poder montar cenários de jogos competitivos, criar funções de avaliação e rodar o Minimax e o Poda Alfabeta para ver os resultados. Perfeito? É isso aí, pessoal. Pega agora então os exercícios e nos vemos na próxima aula. Até mais!